Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha o canal Jumozão. Nós vamos falar de política, vamos falar de relações exteriores, nós vamos falar de eleições, vamos falar dos golpes reiterados que o mundo vem sofrendo de uma forma genérica. Bem, querido, vamos aqui começar com a Venezuela, que é o exemplo mais recente. Na Venezuela houve uma eleição e essa eleição ganhou o candidato Maduro, e o candidato da preferência dos Estados Unidos não ganhou, e os Estados Unidos resolveram dizer que esse cidadão aí que está sendo carregado era o presidente da Venezuela, mesmo tendo havido um pleito eleitoral com a vitória do candidato Maduro, que é o presidente da Venezuela. Aí os Estados Unidos, ele impôs, dizendo que esse que é o presidente, e colocou muitos países para seguirem e assim provocar esse tumulto na Venezuela que existe atualmente. Depois da Venezuela, nós temos aqui a Bolívia. Houve uma eleição normal, onde não houve fraude, houve uma denúncia de fraude. Posteriormente descobriu-se que não havia nenhuma fraude. Foi feita uma investigação e do próprios Estados Unidos interessado pelo golpe, uma universidade, uma faculdade, um setor de pesquisa descobriu que não houve fraude alguma. Mas os Estados Unidos não estão interessados em que Evo Morales continuasse. Eles colocaram uma mulher oxigenada, uma loira oxigenada, para governar no lugar do Evo Morales. Embora tenha havido eleição justa, ele ganhou na votação mesmo, as pessoas quiseram. Não é só aqui na América do Sul que a coisa está assim, nós vamos lá para o Afeganistão. No Afeganistão houve uma eleição, essa eleição por conta de um certo acordo que os Estados Unidos fez com o grupo que eles denominam de grupo terrorista, mas é uma resistência contra a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. E aquele grupo, eles estão querendo fazer um acordo, só que o acordo depende de quem é o presidente. Então, esse cidadão à direita aí, o Kani, ele diz que é o presidente, e o da esquerda também diz que é o presidente. Então, um serve aos interesses dos Estados Unidos, que é esse aqui da direita, e o outro não serve ao direito dos Estados Unidos. Lá é mais confuso de entender quem de fato ganhou. Não posso dizer, olha, o certo foi esse, ele ganhou no pleito, ele ganhou justamente, eu não posso falar. Mas o que é importante de você ver de tudo isso é que pessoas foram eleitas, mas outros disseram, não é tu que é o presidente é outro. A não aceitação daquilo que estão chamando de democracia, que está confusa a democracia. O próprio Brasil, por exemplo, nós temos que admitir, esse cidadão foi eleito aqui no Brasil, democraticamente. As pessoas votaram nele, enganadas, iludidas ou conscientes, nós não sabemos, mas elas votaram nessa pessoa, e há uma preparação para esse tipo de situação que está acontecendo nos outros países também acontecer aqui no Brasil, porque ele já falou que existe uma fraude, que houve uma fraude na eleição de 2018, era para ele ganhar no primeiro turno. Então já há como que uma preparação para quase que uma certa derrota dele em 2022. O quadro se apresenta desse jeito, então ele vai perder em 2022. Então ele já está dizendo que houve fraude para preparar uma possível retaliação, uma possível rejeição, e dizer que não, o presidente sou eu e vai ter o apoio dos Estados Unidos. Por quê? Querido, eu penso até hoje, por que ainda não existiu um grupo de países para fazer assim? Olha, o grupo dos países prejudicado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, querido, eles interferem em todos os países, à exceção daqueles que têm força para dizer não, como a China, como a Rússia e alguns outros poucos países, mas eles interferem em quase todos os países. Eles têm espiões espalhados por todo o mundo. O Brasil está crivado de espiões, de aliciadores, de pessoas que falam, por exemplo, eu tenho aqui no canal pessoas que são pró-Estados Unidos, contra o próprio Brasil. Só que na ideia dele, ele é a favor do Brasil. Por quê? Porque a mentalidade que ele tem é aquela que foi imposta pelos Estados Unidos para que o Brasil torne-se um serviçal continuado. Nunca eles permitirão, assim, pelo modo democrático, que o Brasil cresça. Aconteceu isso, e logo houve o golpe para tirar uma presidente honesta, que foi eleita honestamente, já foi feita a verificação,
e ela foi absolvida das tais pedaladas que denunciaram ela. Foi tudo um golpe. Por quê? Porque essa nação que dos Estados Unidos, eles não respeitam a soberania dos países. Eles não respeitam ninguém. Então, eles têm que lembrar do seguinte: hoje eles estão no poder. Hoje eles estão como a maior potência bélica da Terra, atualmente. Mas isso não perdurará para sempre. A China está se erguendo como potência bélica, não apenas econômica, mas também como potência bélica. A Rússia está se erguendo novamente como potência bélica. E as coisas não vão ficar sempre nesse patamar. Aí, o que é que os Estados Unidos fazem, querido? Eles trabalham naqueles países que não adquiriram identidade, vou usar esse termo, por exemplo, o Brasil. O Brasil não adquiriu identidade. Nós não aprendemos a ser brasileiros. Nós não aprendemos a lutar pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa comunidade, pelo nosso município, cidade, estado e, por fim, nação. Nós não temos essa mentalidade. Nós não temos esse sentimento, essa preocupação. Olha, podem nos extirpar. Se eles conseguirem nos dividir, nos seccionar, aí nós podemos desaparecer. Não existe essa preocupação no brasileiro. O brasileiro vai vivendo, vai tendo o feijão com arroz ali, ele vai vivendo. Ele não se preocupa com as coisas que estão sendo feitas hoje que posteriormente trarão muitos males para nós mesmos amanhã. Então, o golpe de 64 que foi dado impediu. O Brasil estava prestes a fazer certos contratos comerciais com a Índia, com a China e com outros países, e o golpe ele bloqueou. Não foi só isso, eu estou apenas citando uma questão que estava acontecendo. Aí o golpe impediu, colocou militarismo, os militares colocaram a imposição da força. E você lembra que eu era criança em 1980, a década de 1980, e eu ficava vendo aquela reportagem lá do Nordeste, aquelas pessoas passando fome, aquelas crianças brincando com osso, brincando que era uma fazenda ali, até a Globo enviava repórteres para lá para chorar e dava audiência, mas não se fazia absolutamente nada por aquelas pessoas, nada, absolutamente nada. Nunca foi do interesse dos militares ajudar o Brasil. Eles ajudavam a si próprio. O pessoal diz, não teve corrupção. Querido, na época dos militares não tinha investigação. A única investigação é quando eles se feriam entre si. Mas, pela coletividade, pela vontade popular, não havia investigação alguma. Então eles roubavam à torta e à direita. E não tinha como se provar, não tinha como se mostrar, porque eles não deixavam investigar. Era simples a coisa. Então dava essa ideia. A pessoa, olha, não tinha denúncia de corrupção na época dos militares. Meu querido, não seja ingênuo nesse mundo tenebroso, cheio de pessoas, cheio de espertalhões. Tá bom? O mundo não é para ingênuos. Então, querido, esse movimento de elege-se o presidente, mas vamos dizer que é outro, por causa do interesse, é o interesse, querido. Na Bolívia, todo mundo sabe que era a questão do lítio. As baterias de lítio precisam, os celulares, os aparelhos, os dispositivos, eles precisam de lítio, muito lítio. E o Evo Morales não estava facilitando a vida de quem queria praticamente explorar sem haver o lucro devido para o país dono do minério, dono do produto. Aí teve que tirar o Evo Morales para facilitar a vida dos Estados Unidos. Na Venezuela estão tentando tirar o Maduro porque eles querem o petróleo. O pessoal diz, mas o petróleo da Venezuela é grosso. Meu querido, não importa se é grosso. Tendo maquinário você refina qualquer tipo de petróleo. Então eles querem o petróleo da Venezuela. Eles querem colocar esse títere aqui, o tal do Guaidó, cadê? Tá bem aqui, ó. Porque ele é favorável a entregar tudo de mão beijada para os Estados Unidos. Querido, a ideia de espião que nós tínhamos nos filmes, ela é apenas uma ideia, ela é apenas uma fantasia. O espião verdadeiro é aquele que age numa nação em detrimento da própria nação, favorecendo outras nações. E o Brasil está crivado de espiões, de pessoas que trabalham para interesses externos. Nós tivemos agora, por exemplo, a Lava Jato. Ela deu um prejuízo de mais de 140 bilhões para recuperar 600 milhões. Você acha que é vantagem isso? Você perder 140 bilhões para recuperar 600 milhões? Faça uma matemática bem simples aí. Então foi isso que aconteceu com o Brasil. O pré-sal tinha uma finalidade para os brasileiros. Se você alçar alguma bandeira de corrupção, meu querido, qual é o país que não tem corrupção? Eu não estou sendo aqui favorável à corrupção. Eu estou perguntando para você, qual é o país onde não há corrupção? Qual é o sistema onde não há corrupção? Dentro das instituições religiosas,
dentro das instituições de todos os matizes. Existe a corrupção. Agora, a questão da Petrobras no Brasil, tinha corrupção? Claro que tinha corrupção, sempre teve. Parou agora de ter corrupção, por acaso? Você acha que parou? Ou simplesmente não querem fazer as investigações? Tem pessoas que deveriam estar presas. Michel Temer está solto, Aécio Neves está solto, e tantos outros aí que estão soltos. José Serra fizeram caducar o processo dele, para ele não ser investigado. Então você vê que é uma coisa seletiva. Então a corrupção ela sempre existiu, mas a questão do pré-sal ela iria fazer o Brasil ter uma liberdade fora de rota. Estávamos até fazendo o nosso submarino para patrulhar nossas águas, mas tudo isso foi por água abaixo. A pessoa responsável pelo submarino mandaram prendê-la por suspeito, inventaram lá um negócio lá para prender essa pessoa. Então, querido, fique atento, porque essa nação, os Estados Unidos, eles não dão ponto sem nó. Eles não têm amigos, eles têm apenas interesses. Estados Unidos não tem amigos. Agora tá esse cidadão aqui, ele não é amigo, o Trump não é amigo dele. Ele é um serviçal apenas dos Estados Unidos. Ele não está fazendo algo para a nação brasileira. Você está vendo aí que ele está tirando todos os direitos de trabalho, de previdência, quer tirar todos os direitos das pessoas. Para quê? Para que as outras empresas de outros países, preferencialmente dos Estados Unidos, possam vir aqui lucrar sem responsabilidade social, sem responsabilidade ambiental. É o que eles querem, como aconteceu, por exemplo, agora. A prova disso nós temos lá a Minas Gerais, os acidentes que aconteceram ali naquele Brumadinho e tudo mais. É falta de gestão, falta de responsabilidade para com a nação. Eles querem só lucro, lucro sobre lucro, acima de tudo o lucro. Então eu trago esse vídeo para você ver que o mundo está em convulsão, mas existem atores trabalhando para que ele continue desse jeito. Elege-se um presidente, os Estados Unidos diz não é esse, tem que ser outro. No caso da Venezuela é o Maduro. Aí os Estados Unidos dizem, não, é esse daí. No caso da Bolívia, foi o Evo que ganhou. Não, coloca aquela Inês, aquela indígena oxigenada, pintado de louro o cabelo dela. E no Afeganistão eu não posso lhe dar uma opinião mais clara, mas o fato é que está essa confusão lá. Esse da direita, o Cani, ele se diz que é o presidente, e o da esquerda também se diz que é o presidente, e a coisa está confusa. A coisa está muito confusa. Então não estão mais aceitando, porque a democracia, por exemplo, eu tenho que aceitar impositivamente que esse cidadão aqui, esse aqui é o presidente do Brasil, impositivamente. Eu não posso condenar no sentido pejorativo aquelas pessoas que o elegeram, porque que foram enganadas foram. Está aí a prova que as pessoas que votaram nele estão perdendo o direito, estão sendo aviltadas, não têm direito mais trabalhista, nem previdenciário. Agora, votaram, mas o que nós percebemos é que está havendo uma preparação para que, com a derrota quase que certa dele nas próximas eleições, ele já vai dizer, não, houve fraude, é por isso que eu perdi. Então ele já está como que preparando, instruído, obviamente, que ele vai buscar a instrução lá nos Estados Unidos, já começando um discurso aqui para viabilizar essa contenda, para viabilizar essa duplicidade, essa dicotomia. É tu, não é tu, sou eu, não sou eu. Então isso tudo, querido, é mal para todo mundo, mas lembre-se da nação que está fazendo isso com o mundo. Hoje eles estão no poder, amanhã as coisas serão diferentes. Espero lhe manter informado nesse canal. Eu me preocupo, eu fico assistindo as notícias, eu fico pesquisando, eu fico lendo matéria para trazer uma coisa com uma outra visão para você. Não aquela visão plotada, aquela visão empacotada, enlatada de outras pessoas. Boa sorte.